Olá, eu sou a Tati Matos, eu sou educadora física, terapeuta manual e holística e eu venho trabalhando há mais de 15 anos com o alívio de dores físicas e emocionais, sempre nessa busca da causa, da origem. Eu sou co-criadora com a Cris, do Cura em Movimento, e nós já ajudamos centenas de pessoas através desse método que busca um desenvolvimento mais integral. Para você que ainda não se inscreveu, não se esqueça. Inscreva-se no canal, ative as notificações e dá um like para que esse vídeo possa chegar a todas as pessoas que possam se beneficiar com esse trabalho. Como eu venho trabalhando com o corpo há mais de 15 anos, eu pude observar o quanto as pessoas estão trazendo essas tensões para o corpo. Então elas chegam para mim já com muitas dores, com tensões que elas não sabem a origem, tentam tratar e não conseguem. Eu fui percebendo a necessidade que existe da pessoa estar mais conectada com a realidade que ela vive, com o dia a dia dela. Hoje eu vou falar para vocês por que acontece a desconexão entre corpo e mente. Essa desconexão, ela começa desde a infância. Engole o choro, não vai chorar, menino. Por que você está tão bravo? Não tem motivo, se acalma. E aí, às vezes, a gente não tem a validação daquilo que a gente está sentindo, como se fosse errado expressar. E assim vai indo. Se a gente está com fome, se a gente está com sede, quer ir no banheiro, às vezes está na escola, não é intervalo, está no trabalho depois, você quer ter uma pausa, mas não chegou o horário do almoço, tá muito cansado, a gente não para dormir, a gente vai lá tomar um café, a gente vai fazendo tudo para não ouvir o corpo. Então, isso a gente vem sendo treinado cada vez mais, para se desconectar. E aí que a gente acaba perdendo esse contato real do que a gente tá precisando, do que a gente tá realmente ali passando naqueles momentos. Querer controlar suas emoções pode gerar desconexão com você mesmo. As pessoas acabam reprimindo as emoções quando elas pensam em controle. E isso é uma grande confusão, porque a ideia seria uma melhor administração que você está sentindo para não sair batendo no amiguinho. Mas reprimir, essa repressão de que isso não é bom, pode trazer as consequências de se desconectar com você mesmo, com a sua essência. E isso pode gerar vários conflitos internos, insatisfação com o que você está vivendo naquele momento no trabalho, nas suas relações e principalmente as somatizações, porque se você não está olhando para isso, o corpo vai em algum momento, de alguma forma, falar por você, ele vai trazer aí doenças, dores. Então é importante estar olhando para isso antes que venham as consequências de uma desconexão. Outro grande fator que gera desconexão com o corpo. A gente cresce entendendo que para se curar, para se tratar, nós precisamos de medicamentos, de cirurgia, que é algo que tem que ser comprovado cientificamente. Então, esse é um lugar também que dificulta essa conexão da gente, se a gente acreditar que é só ali, através do remédio, e não tá esse lado do emocional. Cada vez mais, a ciência vem estudando a questão da medicina integrativa, onde ela começa a incluir esse lado de se conectar com as emoções, de estar tratando a parte energética, tratamento com reiki, com ervas. Essa conexão ajuda, mas isso não é muito divulgado. Não tem como falar em conexão de corpo e mente se a gente não falar sobre o que são as emoções. A emoção está relacionada ao corpo, é uma reação química, fisiológica. Então, por exemplo, quando a gente está com muito medo, o corpo ele reage como? Em retração, em encurtamento. A gente descarga uma quantidade grande de hormônios, a gente começa a alterar o funcionamento do coração, ele começa a acelerar, pode dar uma taquicardia, a gente vai ter várias reações no físico, dado por um estímulo cerebral que vem por algo externo ou interno. Um estímulo que vem de fora, externo, está conectado com os nossos sentidos, com aquilo que a gente vê que está acontecendo, com as situações, com aquilo que a gente ouve. Então traz uma informação e a gente reage frente àquilo. E interno é por conta dos resgates que a gente tem. Às vezes traz um gatilho de uma memória, de uma lembrança, um pensamento que a gente tem, que aí tem um conteúdo de algo que a gente já viveu e também vai trazer no corpo essa reação. Tanto o pensamento pode trazer uma emoção para o corpo, o pensamento traz algo que o corpo sente, essa emoção, quanto do corpo pode gerar também, dependendo da postura, do que a gente está se movimentando, pode gerar uma emoção. Então existem duas vias para vir essa emoção. A gente mexe o corpo, por exemplo, numa postura, num movimento, a gente dança, chacoalha, vai vir uma emoção às vezes de alegria. Isso vai interferir como a gente está pensando, como a gente está sentindo. E ao contrário, se a gente está até bem, mas recebe uma notícia muito ruim, então os nossos pensamentos, aquele processo, os nossos gatilhos mentais vão trazer uma emoção que vem de fora para dentro, que aí vai também retrair e mudar a nossa postura e o nosso corpo. Deu para entender? São duas vias sempre de comunicação.
Como conseguir uma maior conexão com o corpo? Se a gente não conseguir se conectar, como é que a gente vai conseguir gerar uma mudança? Primeiro, a gente precisa estar mais sensível, então isso é um trabalho de você parar e começar a se perceber mesmo. Então, por exemplo, alguém falou alguma coisa pra você, aí você sente que aquilo, nossa, não passou muito bem, gera um incômodo. Então, esse incômodo que você vai começar a perceber, apertou a garganta, sua respiração, por que eu não gostei daquilo que o meu chefe falou? Então, você vai começar a tentar nomear, tá, eu fiquei com raiva, eu fiquei frustrado, e aí depois buscar os porquês, quais são as raízes. Quando que eu me aperto? O que eu fiz? Quais são os comportamentos? Você vai buscar, né? Qual é a origem disso? Tem algum momento que eu já me senti assim? Quando eu me sinto assim? Então, quando a gente faz essa busca, a gente começa a perceber quais emoções, quais são os padrões ali. Então, é uma busca mais avançada, quando você já está mais sensível, um caminho que você vai treinando e se desenvolvendo. Então, quando você começa a se conectar, você começou a entender quais são os comportamentos, quais os momentos que o seu corpo está se apertando, está trazendo alguma emoção, algum desconforto, você consegue perceber o que é bom para você ou o que você precisa. A gente só consegue mudar realmente quando a gente percebe esses incômodos. Então, sem conexão não existe transformação. Olha a importância de entender tudo isso, de estar ali sempre presente no seu corpo, se percebendo. E é importante entender, às vezes já passou, acabou o dia do trabalho, você fala, nossa, o que eu fiz hoje que eu tô tão pesada? Começa a perceber numa ligação, alguém que te liga, você fala, nossa, ai, quando eu falei com fulano, ai, que raiva que me deu, né? E você já vai percebendo, você vai associando tudo que aquela emoção te gera no corpo, tudo que aquela pessoa falou para trazer o conteúdo e qual a necessidade por trás que eu tinha que me gerou aquilo, os reflexos, né? O que eu tô buscando ali, por que aquilo me incomoda. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não se esqueça, se inscreva, ative as notificações para receber qualquer conteúdo novo que a gente poste e deixa um like pra gente, que fortalece e ajuda aí a distribuir esse conteúdo para mais pessoas que precisam.